Pelagornis é um gênero extinto de aves marinhas pseudodentadas pré-históricas, que viveram desde o Oligoceno até o Pleistoceno inferior. As espécies desse gênero incluem algumas das maiores aves pseudodentadas já conhecidas, com uma espécie, Pelagornis sandersi, possuindo a maior envergadura registrada para qualquer ave. 4 espécies foram formalmente descritas, mas vários outros táxons de aves pseudodentadas nomeadas podem também ser classificados dentro do gênero Pelagornis. A espécie tipo, Pelagornis myocaenus, foi identificada em sedimentos aquitanos, do Mioceno inferior, anteriormente considerados do Mioceno médio, encontrados em Armagnac, na França. O fóssil original incluía um húmero esquerdo de tamanho semelhante ao de um braço humano. O nome científico, que foi descrito como o nome menos criativo já dado a um fóssil, por Storrs L. Olson, não faz referência às proporções impressionantes da ave, significando apenas ave pelágica do Mioceno. Inicialmente, acreditava-se que Pelagornis myocaenus estava relacionado aos albatrozes, um grupo de aves marinhas de nariz tubular, procellariformes, mas depois foi classificado nos pelecaniformes, sendo incluído na subordem que inclui os cormorões e os gansos patola, ou em uma subordem separada, Odontopterygia, junto a outras aves pseudodentadas. Embora Pelagornis myocaenus tenha sido a primeira espécie de ave pseudodentada a ser cientificamente descrita, outra espécie, Pelagornis mauretanicus, só foi nomeada em 2008. Esta espécie era ligeiramente distinta e consideravelmente mais jovem. Seus fósseis foram encontrados em depósitos gelasianos datados de 2,5 milhões de anos, Plioceno superior, Pleistoceno inferior, MN 17, em Ahl al-Oglam, no Marrocos. Fósseis adicionais foram atribuídos ao gênero Pelagornis, geralmente sem uma identificação específica de espécie, principalmente devido ao seu grande porte e à idade dos depósitos do Mioceno. Nos Estados Unidos, esses espécimes foram encontrados na Formação Calvert, do Mioceno Médio, em Maryland e Virgínia, e na formação contemporânea do Rio Pungo, da mina Lee Creek, na Carolina do Norte, embora pelo menos outro pelagornitídeo provavelmente esteja representado entre esse material. Um fragmento de Tarsometatarso, USNM 244.174, foi descoberto perto de Charleston, Carolina do Sul, e atribuído a Pelagornis myocaenus. Outro fragmento, a tróclea média tarsometa-tarsal esquerda, ligeiramente menor, USNM 470.044, também pode pertencer a essa espécie. Um externo quebrado, mas bastante completo, provavelmente deste gênero, identificado como LHNB-CCCP1, foi encontrado na fronteira serra-valiana-tortoniana, Mioceno médio a tardio, perto da costa da Caparica, em Portugal. Outros fósseis contemporâneos vêm da Formação Baía Inglesa, no Chile, enquanto materiais desta formação e restos da Formação Pisco, no Peru, datam do Mioceno superior ao Plioceno inferior. Não está claro se os fósseis sul-americanos, que têm tamanho e idade semelhantes, pertencem a uma ou duas espécies, já que não incluem ossos diretamente comparáveis. Um externo muito desgastado e outros restos do Mioceno do Oregon, assim como material aproximadamente contemporâneo da Califórnia, às vezes são atribuídos a Pelagornis, mas isso parece ser um erro. Se não forem de Osteodontornis do Pacífico Norte, o material deve ser considerado indeterminável. Dada a distância no tempo e no espaço, todo o material do Pacífico pode muito bem ter pertencido a uma espécie diferente de Pelagornis myocaenus, ou até mesmo a aves mais próximas de Osteodontornis. De fato, alguns dos vestígios mais antigos da Formação Baía Inglesa, inicialmente atribuídos a Pelagornis, foram erroneamente identificados como pertencentes ao misterioso Pseudodontornis longirostris, um fragmento proximal, inicialmente identificado incorretamente como distal, de um húmero CMNZAV 24.960, encontrado nos penhascos de Waiawan, na Nova Zelândia, parece ser semelhante a Osteodontornis orri ou Pelagornis myocaenus.
Os fósseis da formação Pisco, que podem ser da mesma espécie dos da Baía Inglesa ou de sua linhagem direta, parecem ser bem distintos de Osteodontornis. Vale lembrar que durante o Mioceno, o Istmo do Panamá ainda não havia sido formado. Pelagornis sandersi foi descrito em julho de 2014, com seus restos fósseis datando de cerca de 25 milhões de anos, durante o período Chatiano do Oligoceno. O único fóssil conhecido de Pelagornis sandersi foi descoberto em 1983 no Aeroporto Internacional de Charleston, Carolina do Sul, por James Malcolm, enquanto trabalhava na construção de um novo terminal. Quando o pássaro viveu, há 25 milhões de anos, as temperaturas globais eram mais altas e a área onde o fóssil foi encontrado era um oceano. Após a escavação, o fóssil foi catalogado e armazenado no Museu de Charleston, onde permaneceu até ser redescoberto pelo paleontólogo Dan Czepka em 2007-2010. O pássaro recebeu o nome de Albert Sanders, antigo curador de História Natural do Museu de Charleston, que liderou a escavação de Pelagornis sandersi. Atualmente, o fóssil está no Museu de Charleston, onde foi identificado como uma nova espécie por Czepka em 2014. Um húmero no Museu de História Natural de Bordeaux foi rotulado como Pelagornis delfortri 1869. Embora o nome no rótulo tenha sido incluído na sinonímia de Pelagornis myocaenus, não parece ser um táxon validamente estabelecido, e o espécime nunca foi comparado com restos de Pelagornis myocaenus. Parece se referir a um dos sintipos do Procellariforme Plotornis delfortri, encontrado em Léognan, França, datado da Idade Aquitana, e do qual essa espécie foi descrita na década de 1870 por Alphonse Milne Edwards. Quando o nome Nudum, Pelagornis delfortri, foi listado na sinonímia de Pelagornis myocaenus, alegou-se que a ave pseudodentada também era conhecida dos depósitos de Léognan, embora na verdade não tenha sido encontrada lá. Pseudodontornis, por sua vez, é um gênero paleogênico de grandes aves pseudodentadas. Muitas de suas espécies são comumente consideradas sinônimos de táxons anteriormente descritos. A espécie tipo, provavelmente Pseudodontornis longirostris, do Eoligoceno, pode pertencer a Pelagornis, embora, devido à incerteza sobre sua idade e origem, uma comparação com o material indiscutível de Pelagornis, que atualmente falta, seja necessária antes de qualquer conclusão. Nesse contexto, Palaeocenoides mioceanus também foi sugerido para incluir Pelagornis longirostris e precisaria ser comparado com Pelagornis para verificar se também pertence a esse gênero. Poucos estudos foram dedicados às relações de Pelagornis, pois, embora muitos restos desse gênero sejam conhecidos, os de outras aves pseudodentadas são escassos e distantes entre si, e as comparações diretas são dificultadas pelo estado fragmentado da maioria dos fósseis. O grande Gigantornis eaglesomei, do Atlântico Eoceno Médio, foi descrito com base em um externo quebrado, mas não muito incompleto, e pode realmente pertencer a Dazornis. Em Gigantornis, a faceta articular para a fúrcula consiste em uma seção plana na ponta da quilha external, e uma similar definida imediatamente acima dela, em um ângulo externo. A espinha externa tem o formato de um escudo francês antigo em seção transversal. O espécime LHNB CCCP1, ligeiramente menor, tem uma quilha external menos protuberante. A faceta articular para a fúrcula é um grande botão na margem frontal, e a espinha externa é estreita em seção transversal. Embora essas diferenças sejam evidentes, ambos os fósseis claramente pertencem a grandes aves marinhas dinâmicas e planadoras intimamente relacionadas. Considerando os cerca de 30 milhões de anos que separam Gigantornis e LHNB CCCP1, o táxon do Paleógeno pode estar muito próximo do ancestral da ave do Mioceno, apesar das diferenças entre eles. De qualquer forma, o nome da família das aves pseudodentadas, Pelagornithidae, como sinônimo sênior, substituiu amplamente o anteriormente comum Pseudodontornithidae. É possível que Pseudodontornis pertença a uma linhagem distinta dessas aves, e, nesse caso, o nome da família poderia ser revalidado.
Além disso, a suposta similaridade entre Dazornis e o menor Odontopteryx parece ser uma simplesiomorfia que não fornece informações sobre as relações entre essas aves e Pelagornis. Em vez disso, é mais provável que as grandes aves pseudodentadas formem um clado, e neste caso, Pseudodontornithidae, assim como Siphornithidae e Dazornithidae, seriam corretamente colocados na sinonímia de Pelagornithidae, mesmo que várias famílias fossem aceitas nos Odontopterigiformes. Pelagornis sandersi. Esta espécie tem a maior envergadura conhecida para qualquer ave voadora, o que, junto com seu corpo relativamente pequeno e asas longas, contribui para esse peso estimado em 22 a 40 quilos e uma envergadura estimada entre 6,1 a 7,4 metros, o que lhe confere a maior envergadura registrada para qualquer ave voadora, superando até mesmo o extinto Argentavis magnificens. Pelagornis chilensis. Como Pelagornis chilensis fazia parte do grupo de aves marinhas gigantes, pode-se supor que seu peso fosse considerável, possivelmente variando entre 16 a 29 quilos, e uma envergadura estimada entre 5,25 a 6,10 metros, similar a outras aves de grande porte como o Pelagornis myocaenus. Pelagornis myocaenus possui uma envergadura estimada com 5,2 a 6 metros. Essa espécie é uma das maiores aves pseudodentadas conhecidas. Estima-se que Pelagornis myocaenus pesasse aproximadamente entre 10 a 20 quilos. Pelagornis mauretanicus foi mencionada como sendo mais jovem e distinta das outras espécies de Pelagornis, mas, com base no tamanho de outras espécies de Pelagornis, é razoável estimar que Pelagornis mauretanicus pesasse algo entre 10 a 20 quilos, considerando seu porte semelhante ao de Pelagornis myocaenus. Sendo assim, teria uma envergadura de 5 a 6 metros. Essas aves eram gigantes, com uma envergadura impressionante, especialmente Pelagornis sandersi, que detém o recorde de maior envergadura de qualquer ave voadora já descoberta. Os fósseis indicam que Pelagornis myocaenus era uma das maiores aves pseudodentadas, sendo difícil de se distinguir em tamanho de Osteodontornis ou do mais antigo Dazornis. Sua cabeça provavelmente tinha cerca de 40 centímetros de comprimento, e sua envergadura era provavelmente superior a 5 metros, podendo chegar até 6 metros. Diagrama do crânio e pseudodentes de Pelagornis mauretanicus. Como todos os membros da família Pelagornithidae, Pelagornis sandersi possuía extensões semelhantes a dentes ou botões na borda do bico, chamadas de pseudodentes, que ajudavam o animal a agarrar melhor presas escorregadias. De acordo com Ksepka, os dentes de Pelagornis sandersi não possuíam esmalte, não cresciam em alvéolos e não eram substituídos ao longo da vida do animal. Ao contrário de seu contemporâneo Osteodontornis, mas como no antigo Pseudodontornis, entre cada dois dos grandes dentes de Pelagornis havia um único menor. As glândulas de sal nas órbitas oculares de Pelagornis eram grandes e bem desenvolvidas. Pelagornis se diferencia de Dazornis e seu contemporâneo menor, Odontopteryx, por não apresentar um forame pneumático na fossa pneumotricipitalis do húmero, por ter um único local de fixação do músculo grande dorsal longo no húmero, em vez de dois segmentos distintos, e por não ter um botão de fixação do ligamento colateral ventral na ulna. O espécime LACM 127.875 mostra que Pelagornis myocaenus se distingue por uma tuberosidade externa que não se estende tanto em direção ao ombro e que é separada da extremidade do cotovelo por uma depressão mais larga. A cabeça do húmero está voltada para o lado interno e a protuberância encontrada lá não se projeta tanto. O número encontrado no rio Waipara, na Nova Zelândia, também é compatível com Pelagornis myocaenus nesse aspecto. Se os fósseis de Oregon forem relacionados a Siphornis e ou Osteodontornis, e se os traços encontrados em Pelagornis myocaenus e na Nova Zelândia forem apomórficos, então essas duas últimas espécies podem de fato ser parentes muito próximos. Pelagornis sandersi tinha pernas curtas e robustas, provavelmente sendo capaz de voar apenas pulando de penhascos. Isso é corroborado pela sua localização próxima às costas.
houve controvérsias sobre sua capacidade de voo. Inicialmente acreditava-se que aves com uma envergadura superior a 5,2 metros não poderiam voar, pois a potência necessária para manter o voo seria maior do que a capacidade dos músculos das aves. No entanto, esse cálculo assume que o pássaro batia as asas continuamente, enquanto Pelagornis sandersi provavelmente planava sobre as correntes de ar perto da água, o que consome menos energia do que manter grandes altitudes. Estimativas indicam que Pelagornis sandersi podia voar a até 60 km por hora, 37 milhas por hora. A grande envergadura e o poder de planagem de Pelagornis sandersi lhe permitiriam percorrer longas distâncias durante a caça, sem a necessidade de pousar. Devido ao seu tamanho, é provável que ele trocasse todas as suas penas de voo de uma vez, de maneira similar aos mergulhões, já que penas maiores demoram mais para crescer novamente. Acredita-se que Pelagornis sandersi planasse e viajasse de forma semelhante ao albatroz moderno, mas, segundo Dan Křepka, seus parentes mais próximos são galinhas e patos. Alguns cientistas ficaram surpresos com a ideia de que essa espécie poderia voar, já que com um peso estimado entre 22 e 40 quilos, seria considerada muito pesada segundo a teoria predominante sobre os mecanismos de voo das aves. No entanto, Dan Křepka, do National Evolutionary Synthesis Center, que identificou os fósseis como pertencentes a uma nova espécie, acredita que era capaz de voar devido ao seu corpo relativamente pequeno e asas longas. Ele passou grande parte de seu tempo sobre o oceano, de maneira similar ao albatroz. Křepka atualmente investiga como Pelagornis sandersi evoluiu e o que causou sua extinção. Em conclusão, Pelagornis representa um dos grupos mais fascinantes de aves marinhas da pré-história, com espécies que dominaram os céus e os mares por milhões de anos. Suas impressionantes dimensões e adaptações, como os pseudodentes em seus bicos, mostram como essas aves estavam bem equipadas para caçar e se alimentar. O fóssil de Pelagornis sandersi, com sua envergadura recorde, destaca-se como um exemplo notável da magnitude dessas criaturas. A descoberta de fósseis em várias partes do mundo ao longo de diferentes períodos geológicos, como o Eoceno, Oligoceno e Mioceno, revela como essas aves estavam distribuídas em uma vasta área, sugerindo sua presença global e adaptações diversas. Embora muitas perguntas ainda permaneçam sobre sua extinção e evolução, o legado de Pelagornis nos oferece uma visão única sobre o mundo das aves pré-históricas e a complexidade da vida que uma vez habitou os oceanos antigos.